meio a um cotidiano que parece não ter fim, Maria se pergunta: e se um simples gesto pudesse mudar tudo? Em uma cidade onde muitos veem seus sonhos se dissipando como fumaça, ela, uma humilde faxineira, acorda todos os dias determinada a enfrentar os desafios que a vida lhe impõe. Com sua rotina repleta de obrigações, Maria carrega consigo um coração generoso, sempre disposta a ajudar os outros, mesmo que isso signifique sacrificar seus próprios desejos. A vida de Maria é marcada por dificuldades. Ela vive em uma pequena casa, onde cada canto reflete seu esforço e dedicação. A pobreza é uma sombra constante, mas ela nunca deixa que isso a impeça de sonhar. Seu grande desejo é proporcionar um futuro melhor para sua filha, Ana, que é a luz de seus olhos. No entanto, o peso das contas a pagar e das responsabilidades diárias às vezes parece sufocá-la, fazendo-a duvidar de sua capacidade de realizar seus sonhos. Um dia, enquanto limpava a mansão de um renomado milionário, Maria faz uma descoberta que mudará o rumo de sua vida. Ela percebe algo que ninguém mais notou, algo que poderia representar um grande problema para o milionário. Com coragem e empatia, decide agir, mesmo sabendo que sua posição como empregada a torna vulnerável. Ao se aproximar do milionário, sente um frio na barriga, questionando se sua honestidade será bem-vinda ou se ela será vista apenas como uma faxineira sem importância. O milionário, um homem que parece ter tudo, é surpreendido pela atitude de Maria. O que ela não esperava era que sua sinceridade e bondade tocariam profundamente seu coração. Ao retornar para sua casa modesta após esse encontro, Maria se vê envolta em um misto de ansiedade e esperança, sem saber que sua vida está prestes a mudar de maneiras que ela jamais imaginou. Na manhã seguinte, ao abrir a porta de sua casa, Maria se depara com um deslumbrante carro de luxo, estacionado em sua garagem. O presente a deixa perplexa, mas o que realmente a surpreende é o que essa generosidade representa. A transformação que se inicia vai muito além das posses materiais. É uma oportunidade de reescrever sua história, de dar um novo significado à sua vida e à de sua filha. Com isso, Maria embarca em uma jornada de autoconhecimento e superação, onde pequenos gestos de bondade revelam um poder inimaginável. À medida que ela se aventura nesse novo caminho, descobre que a vida pode ser repleta de surpresas e que, por trás de cada desafio, há uma lição valiosa a ser aprendida. Esta é a história de Maria, uma mulher que, com sua integridade e coragem, não apenas muda sua própria vida, mas também impacta aqueles ao seu redor, mostrando que, às vezes, o que realmente importa não é o que se possui, mas o que se dá. Maria estava no limiar de uma nova vida, mas a euforia do presente inesperado rapidamente se dissipou, dando lugar a uma onda de insegurança. O carro de luxo na garagem era um símbolo de riqueza que parecia tão distante de sua realidade cotidiana. Ela não sabia como lidar com essa nova situação. O que as pessoas iriam pensar? E se isso a afastasse da vida que sempre conhecera? O medo de se perder em um mundo que não compreendia começou a tomar conta de seu coração. Naquela manhã, enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, Maria não conseguia parar de pensar no milionário que conhecera. A bondade que ele demonstrara ao presenteá-la a enchia de esperança, mas também de dúvidas. A vida da faxineira era marcada por sacrifícios, e a ideia de entrar em um novo círculo social a assustava. Além disso, havia Ana, sua filha, que ainda não sabia o que estava acontecendo. Maria sentia que precisava ser forte, mas a pressão começava a se tornar insuportável. No trabalho, na mansão do milionário, Maria encontrou um ambiente que contrastava com sua vida simples. Os empregados, em sua maioria, eram profissionais qualificados, e muitos pareciam olhar para ela como uma intrusa. Ela sentia que precisava provar seu valor, mas a insegurança a consumia. A cada movimento, Maria se perguntava se estava à altura da nova realidade que se aproximava.
A pressão de corresponder às expectativas a fazia questionar sua própria força. Enquanto isso, o milionário, chamado Ricardo, estava impressionado com a sinceridade de Maria. Ele a via como uma mulher de caráter, mas também como um símbolo de tudo o que ele tinha perdido em sua busca incessante por sucesso e dinheiro. Ricardo enfrentava seus próprios demônios, a solidão que o cercava, a pressão de manter sua fortuna e a constante sensação de que nada do que conquistara realmente importava. Ele começou a se sentir atraído não apenas pela bondade de Maria, mas também pela simplicidade que ela trazia em meio a um mundo superficial. Mas a vida não é feita apenas de encontros felizes. Quando os dois começaram a se encontrar mais frequentemente, uma série de reviravoltas começou a surgir. A primeira delas foi uma visita inesperada de um amigo de Ricardo, Bruno, um empresário que não tinha boas intenções. Ele percebeu rapidamente a conexão entre o milionário e a faxineira e, tomado por ciúmes, começou a arquitetar planos para afastar Maria da vida de Ricardo. Bruno acreditava que a presença de Maria poderia manchar a imagem de sucesso que Ricardo havia construído. Enquanto isso, Maria também enfrentava desafios em casa. Ana, ao descobrir sobre o carro novo, começou a sonhar com uma vida diferente, cheia de coisas que nunca tiveram. Isso gerou uma pressão emocional em Maria, que se sentia culpada por não poder oferecer tudo o que a filha desejava. A alegria do presente se transformou em um fardo, e Maria começou a se perguntar se deveria se afastar de Ricardo para proteger Ana de uma vida que poderia não ser verdadeira. O dilema a consumia. Por um lado, ela desejava proporcionar à filha um futuro melhor, mas, por outro, não queria perder a essência de quem era. O peso da responsabilidade sobre seus ombros era esmagador. Maria começou a se sentir dividida entre dois mundos, o da humildade e o da riqueza. As noites passaram a ser longas, repletas de insônia e reflexões profundas. O que era mais importante? O que realmente valia a pena? A tensão aumentou quando Bruno fez uma abordagem direta a Maria. Ele tentou convencê-la de que Ricardo não era a pessoa que ela pensava, insinuando que ela era apenas uma aventura passageira. Maria, tomada pela indignação, percebeu que suas inseguranças estavam se transformando em um campo de batalha emocional. Ela sabia que precisava se defender, mas também entendia que qualquer erro poderia custar seu relacionamento com Ricardo. Enquanto a tempestade se aproximava, Maria se viu em um ponto crítico. Ela teria que decidir se continuaria a lutar por aquilo que desejava, não apenas por ela, mas também por Ana, ou se deixaria levar pelas dúvidas e medos que a cercavam. A jornada de autoconhecimento estava apenas começando, mas as dificuldades já estavam à porta, prontas para testá-la. Maria se perguntava se teria força suficiente para enfrentar o que estava por vir e, mais importante, se estava disposta a lutar por um futuro que poderia ser melhor, mas que também exigiria sacrifícios. Maria, agora imersa em um mundo que a desafiava a cada passo, sentia seu coração apertar com a pressão de ser alguém que nunca imaginou ser. A presença de Bruno, com suas palavras cortantes e insinuações maldosas, intensificou suas inseguranças. Ele parecia um lobo em pele de cordeiro, sempre por perto, pronto para lançar dúvidas que minavam sua confiança. Cada vez que ela se encontrava com Ricardo, a memória das palavras de Bruno ecoava em sua mente, fazendo com que ela se sentisse vulnerável, como se estivesse em um jogo onde as regras mudavam a todo instante. No trabalho, as interações com os outros empregados tornaram-se mais desafiadoras. Eles, que antes pareciam indiferentes à sua presença, agora observavam cada movimento dela, como se esperassem que ela cometesse um erro. Maria tentava se destacar, mas a sensação de ser uma intrusa a acompanhava. Em um dia, durante uma pausa, uma colega de trabalho, Juliana, comentou de forma sarcástica sobre a faxineira que agora tem carro de luxo. As palavras a feriram profundamente, e Maria sentiu um nó na garganta. Ser vista como uma usurpadora de um mundo que não era seu a deixava angustiada. Aquela crítica a fez refletir sobre o que realmente queria e quem realmente era.
Em casa, a situação com Ana também se tornava cada vez mais complicada. A filha, em sua inocência, começou a fazer perguntas sobre o novo carro e a vida que pareciam mais brilhantes. Mãe, podemos comprar uma casa maior? E um cachorro? E talvez até uma piscina? Dizia Ana, com os olhos brilhando de esperança. Cada pergunta era como uma facada no coração de Maria, que se sentia incapaz de explicar que a vida não era tão simples. Ela queria dar tudo a Ana, mas também temia que essa nova realidade pudesse afastá-las, transformando a vida em algo que não era real. A conexão que sempre tiveram ameaçava se perder em meio a sonhos impossíveis. Enquanto Maria lutava para equilibrar suas novas responsabilidades e a pressão que sentia de todos os lados, Ricardo tentava se aproximar. Ele notou a distância que se formava entre eles e se preocupou. Ricardo, embora cercado de riqueza, sentia-se solitário. Ele queria ajudar Maria, mas não sabia como. Sua vida era marcada por pessoas que buscavam interesses próprios. E Maria era um sopro de ar fresco em sua rotina sufocante. Porém, sua insegurança e as interferências de Bruno criavam uma barreira invisível que o impedia de se conectar plenamente com ela. Ricardo decidiu convidar Maria para um evento social importante, um gala beneficente que ele organizava. Ele acreditava que seria uma oportunidade para ela se sentir à vontade em seu novo mundo. No entanto, Maria hesitou. Estar exposta a esse ambiente glamouroso só intensificava suas inseguranças. O que ela usaria? Como se comportaria? A ideia de ser o centro das atenções, cercada por pessoas ricas e influentes, a aterrorizava. Ela se lembrava do olhar crítico de Juliana e da conversa com Bruno, e pensou que talvez fosse melhor recuar. Na véspera do evento, Maria decidiu que não iria. Ela não podia permitir que sua filha visse uma mãe insegura, ainda mais em um lugar onde todos pareciam ter tudo sob controle. No entanto, ao comunicar sua decisão a Ricardo, ele ficou desolado. Ele não entendia por que Maria se negava a aceitar uma parte de sua vida que poderia ser tão maravilhosa. Você não precisa ser perfeita, Maria. Apenas seja você mesma, disse ele. Mas as palavras não penetraram a muralha de dúvidas que cercava o coração dela. No dia do evento, Maria ficou em casa, lutando com a sensação de fracasso. Enquanto Ana assistia a um filme, Maria começou a refletir sobre suas escolhas. Ela percebeu que estava se deixando levar pelo medo e pela insegurança, permitindo que a opinião dos outros moldasse sua vida. A verdade era que ela ainda era a mesma pessoa, mesmo que as circunstâncias tivessem mudado. Em um momento de clareza, Maria decidiu que precisava enfrentar seus medos, não apenas por si mesma, mas também por Ana. A vida não deveria ser sobre esconder-se, mas sobre crescer e aprender, mesmo que isso significasse enfrentar desafios. Com essa nova determinação, ela começou a traçar um plano. Se não poderia ir ao gala naquela noite, poderia se preparar para o próximo evento, aprender a se comportar e, principalmente, aceitar quem era. O que a vida lhe oferecia não era uma maldição. Era uma oportunidade de se reinventar e mostrar a Ana que a verdadeira riqueza estava na coragem de ser autêntica. Assim, Maria percebeu que o caminho à frente seria difícil, mas que ela tinha a força necessária para percorrê-lo. Enquanto Maria se dedicava a traçar seu plano de enfrentamento, um evento inesperado interrompeu seu fluxo de pensamentos. Era uma manhã comum quando seu telefone tocou. Era uma ligação do hospital. O coração de Maria disparou ao ouvir a voz do atendente, que informou que Ana havia se machucado durante uma aula de educação física. A menina estava bem, mas precisaria de cuidados e, principalmente, da presença da mãe. Maria rapidamente se vestiu e saiu de casa, a mente fervilhando com preocupações. O caminho até o hospital parecia mais longo do que nunca, e cada semáforo vermelho parecia uma eternidade. O medo de ver a filha machucada a consumia, e a pressão que sentia por ser uma boa mãe se intensificava. Ao chegar, encontrou Ana deitada em uma cama, com um curativo no braço e uma expressão de dor e tristeza. O coração de Maria se partiu ao perceber que sua filha estava passando por um momento difícil.
A situação fez Maria repensar suas prioridades. Ela se sentou ao lado de Ana, segurando sua mão. Mãe, eu queria tanto que você estivesse lá na gala. Você poderia ter se divertido e encontrado pessoas legais, disse Ana com um tom de voz frágil. Aquela frase ecoou na mente de Maria, que, por um instante, se sentiu culpada. O que realmente importava? Ser aceita em um novo mundo ou estar presente para sua filha em um momento de necessidade? A conversa entre as duas fluiu naturalmente. Ana falou sobre como se sentia insegura na escola, como suas amigas tinham roupas novas e brinquedos caros, e como isso a fazia sentir-se menor. Maria escutou atentamente, percebendo que a insegurança e as preocupações de sua filha eram espelhos das suas próprias. Elas estavam ambas lutando para encontrar seu lugar em um mundo que parecia exigir delas mais do que eram capazes de oferecer. Enquanto a conversa prosseguia, Maria teve uma revelação. Ela percebeu que a verdadeira riqueza não estava em bens materiais ou em status social, mas nas relações que construía e na maneira como enfrentava os desafios da vida. A vida que desejava para Ana não deveria ser baseada em aparências, mas sim em amor, compreensão e autenticidade. Momentos como aquele, em que podiam se apoiar, eram mais valiosos do que qualquer gala ou evento social. Após a visita ao hospital, Maria decidiu que precisava mudar. Ela não poderia permitir que Bruno e suas palavras maldosas, ou as opiniões de colegas de trabalho, continuassem a moldar sua identidade. A partir daquele dia, ela se comprometeu a ser uma mãe mais presente e a se aceitar como era, sem se deixar consumir pelas inseguranças. A vida seria um desafio, mas Maria estava determinada a enfrentá-lo de cabeça erguida. Ana saiu do hospital no dia seguinte, um pouco machucada, mas, com o espírito elevado. Maria percebeu que a conexão entre mãe e filha se tornara mais forte após aquele evento. Elas riram juntas, assistiram filmes e conversaram sobre seus medos e sonhos. Foi como se a dor do braço de Ana tivesse curado algo mais profundo dentro de Maria. Com essa nova perspectiva, Maria decidiu que não se afastaria mais das oportunidades que aparecessem em seu caminho. Quando Ricardo a convidou novamente para um evento, ela não hesitou em aceitar. Não seria fácil, mas agora ela não estava apenas lutando por si mesma, mas também por Ana. Ela queria que a filha visse que a vida era sobre arriscar, sobre se expor e sobre crescer a partir das experiências, boas ou ruins. No dia da gala, Maria escolheu um vestido simples, mas que a fazia se sentir bem. Ela se olhou no espelho e, em vez de insegurança, sentiu uma onda de coragem. Ao chegar ao evento, a atmosfera a envolveu. As luzes, as conversas e as risadas pareciam diferentes daquela vez. Ela não estava ali para impressionar ninguém, mas para se ligar a novas experiências e pessoas. Ricardo estava esperando por ela, com um sorriso que iluminou seu coração. "Você veio", disse ele, e Maria percebeu que, independentemente do que os outros pensassem, ela estava ali porque queria, não por obrigação. A noite se desenrolou de maneira mágica. Ela conversou com pessoas interessantes, riu e até dançou. E, mais importante, ela se sentiu livre. Aquele evento não apenas mudou a percepção que Maria tinha sobre o que era sucesso, mas também a fez reconsiderar suas escolhas. O que realmente importava era ser autêntica e valorizar os laços que construía, especialmente com Ana. Maria sorriu, sabendo que, apesar dos desafios, a jornada de autodescoberta havia apenas começado. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse, de cabeça erguida e com um coração cheio de esperança. A nova atitude de Maria começou a se refletir em sua rotina. Após a gala, ela percebeu que a vida não se resumia a eventos sociais ou à aprovação dos outros. As conversas com Ana se tornaram mais profundas, e as duas passaram a compartilhar seus sentimentos de maneira mais aberta. Em vez de apenas perguntar sobre o dia da filha, Maria se sentava com ela para discutir seus sonhos e medos. Esse novo espaço de diálogo fortaleceu a confiança entre elas. No entanto,
Nem tudo foi fácil. Maria ainda enfrentou desafios que a testavam. No trabalho, Bruno continuava a fazer comentários provocativos sobre sua dedicação e aparência. Maria, agora mais segura de si, tentava não se afetar. Mas havia dias em que as palavras dele a atingiam como uma flecha. Ao voltar para casa, sentava-se no sofá, lembrando-se das conversas que tivera com Ana, e tentava transformar a dor em motivação. Certa noite, enquanto preparava o jantar, Maria decidiu que precisava falar com Bruno. Não era fácil, mas ela queria estabelecer limites. Quando o encontrou no corredor do escritório, respirou fundo e disse: Bruno, eu gostaria que você parasse de fazer comentários sobre mim. Isso não é construtivo e me faz sentir mal. Para sua surpresa, Bruno hesitou, mas logo se recuperou. Não é nada pessoal, Maria. Apenas estou sendo honesto, ele respondeu. Mas Maria já não se deixou levar por suas palavras. Ela percebeu que não poderia controlar a forma como os outros a viam, mas poderia controlar sua reação. Depois daquela conversa, sentiu um peso ser levantado. A partir de então, seus dias no trabalho começaram a ser mais leves. Ela se dedicava às suas tarefas com mais afinco, focando em seu crescimento profissional e não em agradar os outros. As conversas com Ana também começaram a incluir questões sobre autoestima e amizade. Certo dia, enquanto estavam sentadas no sofá assistindo a um filme, Ana comentou: Mãe, você se sente feliz no trabalho? Maria parou por um momento. Aquela pergunta era mais profunda do que parecia. Às vezes, sim. Outras vezes, não. Mas estou aprendendo a lidar com isso. Ana a olhou com curiosidade. E se você não se sentir bem, você pode mudar algo, né? As palavras de Ana ressoaram em Maria. A criança, mesmo em sua fragilidade, tinha uma percepção clara sobre a vida. Isso fez Maria pensar nas escolhas que tinha feito e nas que ainda poderia fazer. Ela decidiu que era hora de buscar novos desafios que a fizessem se sentir realizada. Começou a considerar cursos online que sempre desejou fazer, mas que havia deixado de lado por medo do que os outros poderiam pensar. Maria também se deu conta de que precisava cuidar de si mesma, não apenas emocionalmente, mas fisicamente. Começou a fazer caminhadas no parque próximo de casa, um momento que se tornou sagrado para ela. Durante essas caminhadas, ela refletia sobre suas experiências, sobre como a dor e a insegurança haviam moldado seu ser, mas também sobre como tinha a força de mudar sua história. O ar fresco e a movimentação ajudavam a clarear sua mente. E, aos poucos, a confiança que havia perdido começou a voltar. Entretanto, com a nova fase de autodescoberta, surgiram novos obstáculos. Maria percebeu que, ao tentar se abrir mais, algumas amizades não eram tão sinceras quanto pensava. Durante um encontro com algumas colegas, notou que os comentários sobre seu novo comportamento eram sarcásticos. Olha quem virou a rainha da autoestima, disse uma delas com um sorriso forçado. Maria sentiu a ferida aberta, mas ao invés de se deixar abalar, respondeu com um sorriso sereno. Estou apenas tentando ser a melhor versão de mim mesma. Esses momentos a ensinavam que o caminho para a autenticidade também trazia desafios. Maria aprendeu a não se deixar levar pela negatividade e a se cercar de pessoas que valorizavam sua nova abordagem. O apoio de Ana e a conexão que tinham se tornaram sua maior fortaleza. Com o passar do tempo, Maria começou a se sentir mais contente consigo mesma. A relação com Ana se tornou um refúgio, um espaço onde podiam ser verdadeiras sem medo de julgamentos. Elas faziam juntas atividades que gostavam, como cozinhar e pintar, criando memórias que seriam guardadas para sempre. Maria percebeu que a felicidade não estava em buscar aprovação, mas sim em cultivar momentos significativos. E assim, enquanto Maria enfrentava as dificuldades que surgiam, ela se mantinha firme. A jornada de autodescoberta não era linear, mas cada passo a levava mais perto do que desejava ser. Ela não se deixaria mais abater. Com Ana ao seu lado, a vida parecia um pouco mais leve,
E os desafios, embora ainda presentes, eram encarados com um novo olhar. Maria estava aprendendo a dançar com a vida, aproveitando cada momento, e isso fazia toda a diferença. Maria sempre fora uma mulher dedicada, tanto no trabalho quanto em sua vida pessoal. No entanto, após a gala, algo mudou dentro dela. Ela começou a perceber que a vida não se resumia a agradar os outros ou a buscar aceitação em eventos sociais. Essa nova perspectiva a levou a se abrir mais para a filha, Ana. As conversas entre elas se tornaram mais profundas, e Maria passou a entender que seus medos e sonhos eram igualmente importantes. Essa troca ajudou a fortalecer o vínculo entre mãe e filha. Apesar desse progresso, Maria ainda enfrentava desafios. No ambiente de trabalho, Bruno, seu colega, continuava a fazer comentários maldosos sobre sua aparência e dedicação. Embora Maria estivesse mais segura de si, as palavras dele ainda a atingiam. Em dias difíceis, ela se sentava no sofá de casa, refletindo sobre suas conversas com Ana, tentando transformar a dor em motivação para seguir em frente. Foi em uma dessas noites que Maria decidiu que precisava ter uma conversa franca com Bruno. Respirou fundo e, ao encontrá-lo no corredor do escritório, disse: "Bruno, eu gostaria que você parasse de fazer comentários sobre mim. Isso não é construtivo e me faz sentir mal." Para sua surpresa, Bruno hesitou, mas logo se recuperou, afirmando que apenas estava sendo honesto. Maria percebeu que não poderia controlar a forma como os outros a viam, mas podia controlar sua reação, e isso a libertou de um peso. Com essa nova atitude, seus dias de trabalho começaram a ser mais leves. Ela focou em suas tarefas, dedicando-se a seu crescimento profissional, em vez de tentar agradar Bruno ou qualquer outra pessoa. As conversas com Ana se tornaram ainda mais significativas, incluindo temas sobre autoestima e amizade. Em um momento íntimo, Ana perguntou a Maria se ela se sentia feliz no trabalho. Essa pergunta fez Maria refletir profundamente sobre suas escolhas e o que realmente desejava. As palavras de Ana ecoaram na mente de Maria. A criança, mesmo com sua fragilidade, tinha uma percepção clara da vida. E isso fez com que Maria considerasse novos desafios. Ela decidiu que era hora de buscar cursos online que sempre desejou fazer, mas que havia deixado de lado por medo do que os outros pensariam. Além disso, Maria percebeu a necessidade de cuidar de si mesma fisicamente. Começou a fazer caminhadas no parque próximo de casa, um ritual que se tornaria sagrado. Durante essas caminhadas, Maria refletia sobre suas experiências, reconhecendo que a dor e a insegurança moldaram sua vida, mas que ela possuía a força para mudar sua história. Entretanto, essa fase de autodescoberta trouxe novos obstáculos. Ao tentar se abrir mais, Maria percebeu que algumas amizades não eram tão sinceras quanto pensava. Durante um encontro com colegas, ouviu comentários sarcásticos sobre seu novo comportamento. "Olha quem virou a rainha da autoestima", disse uma delas, com um sorriso forçado. Em vez de se deixar abalar, Maria respondeu com um sorriso sereno: "Estou apenas tentando ser a melhor versão de mim mesma." Esse momento a ensinou que o caminho para a autenticidade não era fácil, mas era necessário. Conforme o tempo passava, Maria se sentia mais contente consigo mesma. Sua relação com Ana se tornou um refúgio, onde podiam ser verdadeiras sem medo de julgamentos. Juntas, cozinhar e pintar se tornaram atividades que criavam memórias significativas. Maria percebeu que a verdadeira felicidade não estava em buscar a aprovação dos outros, mas sim em cultivar momentos que realmente importavam. Embora os desafios continuassem a surgir, Maria agora os encarava com um novo olhar. Ela estava aprendendo a dançar com a vida, aproveitando cada momento, e isso fazia toda a diferença. A jornada de autodescoberta não era linear, mas cada passo a levava mais perto de quem ela realmente queria ser. Com Ana ao seu lado, Maria percebeu que a vida não se tratava apenas de enfrentar adversidades, mas de aprender com elas e crescer. Essa transformação
não apenas ajudou Maria a enfrentar seus conflitos internos, mas também a entender que o sucesso vai além da riqueza material. Era sobre se sentir bem consigo mesma e cultivar relacionamentos verdadeiros. As lições que aprendera ao longo do caminho começaram a ser aplicadas em seu dia a dia. E Maria finalmente se sentia capaz de moldar sua própria história. A amizade com Ana não apenas evoluiu, mas se tornou uma fonte de inspiração, ajudando Maria a crescer e se fortalecer a cada dia. Maria estava em um ponto de virada em sua vida, e a tensão pairava no ar. Havia semanas que ela se sentia mais forte, mais confiante e, pela primeira vez em muito tempo, capaz de enfrentar os desafios que a cercavam. Mas, na manhã daquele dia, algo a incomodava profundamente. Durante uma reunião importante no trabalho, Bruno tinha feito um comentário que a atingiu como uma flecha. Acho que você deveria focar mais no que realmente importa, Maria. Não é todo dia que alguém se torna uma especialista em ser feliz. Não é mesmo? As risadas de alguns colegas ecoaram na sala, e Maria sentiu seu coração afundar. Ela sabia que não poderia deixar que aquilo a abalasse. Mesmo assim, a insegurança ameaçava ressurgir, e ela se sentiu como se estivesse à beira de um precipício, lutando contra a maré de dúvidas que tentava arrastá-la de volta ao passado. Foi nesse momento de fragilidade que a lembrança das conversas com Ana veio à mente. A filha sempre a encorajava a ser autêntica, a se valorizar. "Mãe, você é incrível do jeito que é", Ana frequentemente dizia. E essas palavras tornaram-se um mantra que Maria decidiu adotar. Após o trabalho, Maria se sentou com Ana, e a conversa tomou um rumo inesperado. "Mãe, você está tão diferente. Está mais feliz, mas parece que algo a incomoda. O que está acontecendo?" As palavras de Ana penetraram em seu coração. Maria percebeu que precisava ser verdadeira não apenas consigo mesma, mas também com a filha. Com a voz tremendo, ela compartilhou o que tinha acontecido na reunião e como isso a fez sentir. Ana ouviu e, ao final, abraçou a mãe. "Mãe, não deixe que ele te faça sentir assim. Você é muito mais do que isso. E eu estou tão orgulhosa de você." Aquela reação simples, mas cheia de amor incondicional, deu a Maria a coragem que precisava. Decidida a encarar Bruno de frente, ela planejou uma conversa para o dia seguinte. Seria seu maior desafio até então, mas ela estava determinada a não deixar que palavras cruéis a definissem. No dia seguinte, Maria encontrou Bruno sozinho na copa. O coração batia forte, mas ela respirou fundo, lembrando-se do apoio de Ana. "Bruno, precisamos conversar", disse ela, com firmeza. Ele se virou, surpreso, e Maria continuou: "Eu não vou permitir que você me faça sentir inferior. O que você disse na reunião foi desnecessário, e eu mereço respeito. Estou tentando ser a melhor versão de mim mesma, e você não tem o direito de me menosprezar." Bruno a olhou, e por um momento, parecia que ele não sabia como reagir. Porém, logo sua expressão se endureceu. "Você está se levando muito a sério, Maria. É só uma brincadeira." As palavras dele cortaram o ar, mas Maria não iria recuar. "Brincadeiras não ferem, Bruno. O que você chama de brincadeira é humilhação para mim. Você pode não perceber, mas suas palavras têm impacto. Eu estou mudando, e não vou permitir que você me segure no passado." O silêncio que se seguiu foi denso. O olhar de Maria não vacilou, e ela sentiu uma onda de empoderamento. Bruno, percebendo que não teria a reação que esperava, apenas se virou e saiu, deixando Maria sozinha. Um alívio profundo tomou conta dela. Era como se uma corrente tivesse sido quebrada. Ela havia enfrentado seu maior medo. E, ao fazer isso, descobriu a força que estava dentro dela o tempo todo. Nos dias que se seguiram, Maria notou uma diferença não apenas em seu ambiente de trabalho, mas também em sua vida pessoal. As conversas com Ana se tornaram ainda mais profundas e ricas. Elas passaram a discutir não apenas os desafios, mas também os triunfos diários. Maria estava aprendendo a celebrar pequenas vitórias,
como concluir um curso online ou simplesmente se sentir bem em sua própria pele. Ela percebeu que o sucesso não era medido por reconhecimento ou aprovação externa, mas pela paz interior que estava cultivando. A vida era sobre escolhas, e Maria estava finalmente escolhendo a si mesma. A amizade entre mãe e filha se solidificou, transformando-se em um porto seguro onde ambas podiam ser quem realmente eram, sem máscaras ou receios. O que antes parecia um fardo tornou-se uma lição valiosa. Maria entendeu que as palavras de Bruno não a definiriam e que ela tinha o poder de moldar sua própria narrativa. A busca pela aceitação externa não valia o preço da sua felicidade. A verdadeira riqueza estava nas relações sinceras e no amor que cultivava ao lado de Ana. Assim, Maria não só superou seu desafio, mas emergiu dele mais forte e mais confiante do que nunca. Após a conversa com Bruno, Maria sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de suas costas. Mas a possibilidade de repercussões ainda a inquietava. Nos dias seguintes, ela notou que as interações no trabalho estavam diferentes. Algumas pessoas, que antes pareciam indiferentes, agora a observavam com um novo olhar. Ela não sabia se eram olhares de apoio ou de julgamento, mas decidiu que não se importaria. O que realmente importava era o que ela pensava de si mesma. Naquele fim de semana, Maria e Ana estavam juntas na cozinha, preparando um jantar. O aroma do molho de tomate e das ervas frescas enchia o ambiente, e a música suave ao fundo criava uma atmosfera aconchegante. Ana, com um sorriso no rosto, quebrou o silêncio. Mãe, você está tão diferente. Eu sinto que você se libertou de algo. Está mais leve. Maria sorriu, apreciando o elogio. Acho que sim, querida. Eu finalmente percebi que não preciso da aprovação dos outros para ser feliz. Ana parou um momento, refletindo. Isso é tão verdade. Eu sempre admirei sua coragem. Mas agora vejo que você realmente está se permitindo viver de uma forma mais autêntica. Maria sentiu um calor no coração ao ouvir as palavras da filha. Era gratificante saber que sua transformação impactava não apenas a ela, mas também a Ana. Ainda assim, a realidade de Bruno e suas palavras cruéis pairava em sua mente. No dia seguinte, ao voltar ao trabalho, Maria encontrou Bruno no corredor. Ele a cumprimentou com um aceno. Mas Maria percebeu que o clima entre eles havia mudado. Bruno parecia mais contido, e as piadas que antes costumava fazer já não estavam mais presentes. Para sua surpresa, isso não a deixou aliviada, mas sim com uma pontada de tristeza. Era como se a amizade que haviam construído estivesse se desfazendo. Ela se lembrou de como, antes, tinha medo de ser vista como fraca ou insegura. Agora, no entanto, estava aprendendo a ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Um dia, durante o intervalo, resolveu se aproximar de Bruno. "Podemos conversar?" perguntou, com um tom suave. Ele hesitou, mas assentiu. Eles se sentaram em uma mesa no refeitório. "Olha, eu sei que o que aconteceu foi complicado", começou Maria. "Mas eu gostaria de entender por que você agiu daquela forma. Para mim, não se tratava apenas de uma brincadeira." Bruno ficou em silêncio por um momento, parecendo ponderar as palavras dela. "Sinto muito, Maria. Eu não queria te magoar. Às vezes, eu só faço piadas para aliviar a tensão. Não pensei que alguém pudesse se sentir assim." Maria respirou fundo. "Entendo que você não teve essa intenção, mas suas palavras machucaram. Eu estou tentando mudar e crescer, e o apoio de todos ao meu redor é importante para mim." A conversa entre eles foi um ponto de virada. Bruno, de alguma forma, parecia mais humano, mais real. Ao final, ele pediu desculpas sinceras, e Maria sentiu que, talvez, houvesse espaço para reconstruir algo, mesmo que fosse apenas um respeito mútuo. Com o tempo, Maria percebeu que sua coragem não só a ajudou a enfrentar Bruno, mas também a se conectar mais profundamente com as pessoas ao seu redor.
Os colegas de trabalho começaram a comentar sobre sua nova postura, e alguns se aproximaram, dispostos a construir uma relação mais saudável. Ela virou um exemplo de resiliência, e isso fez com que muitos repensassem suas próprias atitudes. As conversas com Ana também se tornaram mais ricas. Elas passaram a discutir não apenas seus desafios, mas também sonhar juntas. Maria começou a planejar um curso de culinária, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Ana a apoiou, vibrando com cada passo que a mãe dava em direção aos seus sonhos. Certa noite, enquanto assistiam a um filme juntas, Ana virou-se para Maria e disse: "Mãe, você é uma verdadeira inspiração para mim. Eu quero ser como você quando crescer." Maria sorriu e, com os olhos brilhando, respondeu: "Você já é, minha querida. Nunca se esqueça do poder que você tem dentro de si." A vida de Maria estava mudando. E com ela, a de Ana. Elas aprenderam juntas que a verdadeira força vem de ser autêntica, de enfrentar desafios e de se permitir ser feliz. E assim, a jornada que começou com uma ferida se transformou em uma história de amor, crescimento e reconciliação. Com o passar do tempo, Maria percebeu que a mudança que havia iniciado dentro de si não apenas a transformou, mas também impactou aqueles ao seu redor. Sua coragem de se posicionar e buscar um diálogo com Bruno foi um marco em sua jornada de autodescoberta. As reuniões de trabalho tornaram-se mais acolhedoras, e ela encontrou espaço para compartilhar suas ideias, sendo respeitada e ouvida. O ambiente, antes opressivo, agora pulsava com novas energias, e a colaboração entre colegas floresceu. Maria também se lembrou das conversas que teve com Ana, que se tornaram cada vez mais profundas e significativas. Elas não apenas falavam sobre os desafios do dia a dia, mas também sobre sonhos e aspirações. A ideia de iniciar um curso de culinária deixou de ser um desejo guardado e se tornou um projeto real. Maria se inscreveu, e cada aula era uma nova oportunidade de aprendizado e conexão com outras pessoas que compartilhavam da mesma paixão. Ana a acompanhava, cheia de entusiasmo, e juntas, elas criaram receitas, experimentaram sabores e celebraram pequenas conquistas na cozinha. A relação entre mãe e filha se fortaleceu, e Maria se deu conta de que sua jornada de superação não afetou apenas a si mesma, mas também moldou o caráter da filha. Ana se tornava cada dia mais confiante e decidida, e Maria não pôde deixar de se sentir orgulhosa. A transformação de Maria não era apenas pessoal, ela tinha se tornado um exemplo de força e resiliência para Ana e para os colegas de trabalho. Quando as coisas começaram a se ajustar, Bruno também se surpreendeu com a mudança de Maria. Ele, que antes se via como um mero provocador, começou a refletir sobre suas próprias atitudes. A conversa que tiveram foi um divisor de águas e o fez repensar como suas palavras podiam afetar os outros. Com o tempo, ele se tornou mais respeitoso e empático e, aos poucos, conseguiu reconquistar a amizade de Maria, que agora estava disposta a seguir em frente, deixando para trás as mágoas do passado. No final do dia, ao olhar para tudo o que havia conquistado, Maria sentiu-se realizada. Ela aprendeu que a verdadeira felicidade não vem da aprovação dos outros, mas do amor próprio e da aceitação. Com isso, ela se tornou uma mulher mais forte, mais confiante e mais conectada com aqueles que a cercavam. As lições que aprendeu ao longo do caminho se tornaram alicerces para uma vida cheia de significado. Maria e Ana estavam em casa, preparando um jantar especial para comemorar os sucessos recentes. Enquanto cortavam os ingredientes, riam e compartilhavam histórias. Em um momento de silêncio, Maria olhou para Ana e disse: "Sabe, querida, às vezes é preciso passar por tempestades para encontrar a luz. E a verdadeira força está em nunca desistir de quem somos." Ana sorriu, e o brilho em seus olhos refletia a admiração que sentia pela mãe. A vida de Maria havia se transformado em uma bela história de superação, recomeço e autodescoberta. Ela percebeu que o amor
A amizade e a empatia eram os verdadeiros tesouros que se levava consigo. Ao final, a felicidade não era apenas um destino, mas uma jornada que ela estava pronta para continuar. Agora, ao refletirem sobre suas experiências, convidamos todos a se unirem a essa conversa. Cada um possui uma história única, e compartilhar pode ser o primeiro passo para a transformação. O que você aprendeu em sua jornada? Deixe suas reflexões nos comentários e vamos juntos construir um espaço de apoio e inspiração. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias como esta. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos que toquem o coração.